Fala moçada do esporte, muito bom dia. Estou chegando, Papo com Zara pela TV Todo Dia. Oferecimento, patrocínio exclusivo de Tatu Shopping Frutas. O convidado de hoje já está de olho aqui. E o Bruno Casão, então, que está acompanhando o Franco Sardelli aqui, já quer levar tudo embora aqui. Caqui, semana passada eu não sabia que era caqui. Aí o Bruno me esclareceu o que é caqui. Tem goiaba, tem maçã, tem um mamãozinho ali, tem laranja. Maracujá. Tem maracujá aí, Franco? Não é maracujá esse aqui? Rapaz, você está pior que eu, viu, Franco? É mamão. O Franco quer confundir a coisa. Fruta não é meu forte. Tatu Shopping Frutas no centro de Americana, Benjamin Constant, esquina com a Quintino Bocaiúva, pertinho da antiga sede social do Rio Branco. Fala com o Geraldo, com o João, com o Davi, com o Antônio, toda a equipe do Tatu Shopping Frutas. Estou recebendo Franco Sardelli, chefe de gabinete da Prefeitura de Americana. Vamos até falar um pouco de política aqui, mas eu trouxe ele também para falar de esporte, porque foi tenista, jogador de raquetinha, começou no gol, depois virou zagueiro, meio-campista, centroavante, e aí ele encerrou. Franco, obrigado pela presença, hein? Zara, o prazer é meu estar aqui para falar com você, para falar com seus telespectadores que acompanham o Papo com Zara. É um prazer sempre estar aqui para falar com você desses assuntos descontraídos, às vezes sérios, às vezes descontraídos. É um prazer sempre estar aqui. Até na hora séria nós vamos ser descontraídos. Ser descontraído, é assim que tem que ser mesmo. E o papo aqui, a gente fala sobre tudo. Aliás, você quer começar a falar sobre o quê? Sobre sua carreira? Podemos falar sobre minha carreira esportiva. Não, no tênis você jogava legal, né, Franco? No tênis jogava legal. O que não ajudou foi... Quem que era a geração sua aqui de Americana? Os caras que jogavam com você? Cara, eu jogava com, primeiro, meu primo, né, o Danilo Sardelli, que acabou indo para os Estados Unidos e tal. Era da época também dos Cunha, do Léo Cunha e do Lucas Cunha. Léo e Lucas, né? Isso. Um dos dois fez ponto na TP, eu não sei qual foi agora. O Léo, né? O Léo. Acho que foi o Léo, Popular Horse. Popular Horse, E o Lucas é o Little, né? O Little. Felipe Campos, Godot também, jogava com ele. Vitor Hugo, Martins. Isso, Martins, jogava com ele também. Época de Americana, Thiago Campana, que agora está dando aula de tênis lá nos Estados Unidos. Ele está nos Estados Unidos? Tá lá. Ele estava na Europa, né? Não, está nos Estados Unidos. Está lá em Seattle, está dando aula lá. Só tá pegando. Um cara que jogava. Legal, né? A gente tinha um. Cara, eu não sei se até hoje tem uma equipe de treinamento como tinha aquela época. Era muita gente competindo. Lucas Ceribelli, Nicolas Rosalém, Matheus Cunha, Gustavo Volgan, todo esse pessoal jogava. Tinha treino no iate, tinha treino no Rio Branco, na sede náutica, que era a quadra rápida, que é onde eu fiz a maior parte dos treinos. Tinha treino no Clube do Bosque também, a molecada jogava bastante. E eu acho, cara, que isso vai voltar agora com um fenômeno aí com o João Fonseca, viu? Porque era uma época onde Guga jogava, Sarita estava jogando, e querendo ou não, inspira, né, a criançada a jogar, cara. Então eu acho que o João Fonseca é inspira. Alguém que pode... Eu acho que, assim, é o maior... Demorou um pouquinho para aparecer alguém com talento. Demorou bastante. E, assim, na idade do João, né, o João é muito novo, né? 18 anos, é um prodígio, tem chance de ser aí, exato. É claro, né, por conta da idade ainda tem, né, aquele você pensar, putz, ele com a cabeça de quando tiver 25, 30 anos, se jogasse daquele jeito hoje, já tava voando, né, já tá voando na verdade, né, um moleque de 18 anos, hoje, acho que, se eu não me engano, tá entre os 50 do mundo, cara, é um fenômeno. Então, assim, eu acho que isso inspira, isso é legal porque vai inspirar a molecada mais nova a jogar, era assim na minha época, né. E quando você resolveu ir para o futebol, Franco? Ô, Zara, então, cara... Não tem jeito, você nasceu, seu pai era presidente. Meu pai era presidente do Rio Branco. Na verdade, foi o seguinte, eu sempre joguei tênis, eu comecei com a Carolina, aqui no Clube do Bosque, com a Carolina, que é chilena, né? Ela é chilena, comecei com ela aqui no Bosque, depois fui com o Catibe, César Rabelo, enfim, vários treinadores. Catibe. Lembra do Catibe? Nossa, que lembro. Treino em São Paulo, no Clube Emerson Catibe. E aí, cara, o que acontecia, Zara? Eu gostava muito de jogar, mas não gostava de treinar, cara. Não era o cara que, sabe, pegava... Treino físico... Era o Romário. Era o Romário sem ter a técnica e o talento do Romário. Aí, eu lembro até agora, o preparador físico era o Zápia. Lembra do Zápia? Ele era irmão do Carlos Zápia, que era superintendente do DAI. Sim. E eu fui descobrir isso depois de 3 anos que eu entrei na prefeitura. Verdade. Eu falei, ô Zápia...
você é irmão do André Zapia? Ele falou, sou. Onde tá o Zapia? Porque eu chamava o Zapia de Zapia e os dois chamavam de Zapia. Ele tá um tempinho fora Tá do fora, país. acho que é da França, Suíça, Tá num lugar Áustria, aí que 11 horas da noite tem sol. E aí, cara, nossa, o que eu dava de migué no treino físico dele, eu juro, acho que eu devo ter pago 1 ano. Se eu treinei 2, 3 vezes, foi muito, assim. Era sempre migué, dor nas costas, dor na perna. E aí, cara, eu falei, cara, quer saber? E eu vi o pessoal que, né, chega até uma certa idade, até 14, 13, você vai levando a técnica. Minha técnica sempre foi apurada, foi boa a minha técnica, mas assim, físico, comprometimento, treinamento, alimentação, não era meu forte. E aí, o pessoal começou a se destacar. Aí eu falei, cara, não vai dar pra mim isso aqui e tal. Aí eu continuei jogando tênis, né? Daí eu fui pro intercâmbio lá nos Estados Unidos, joguei tênis também. Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei 1 ano. Eu joguei 6 meses de tênis. Na verdade, joguei 6 meses de tênis e futebol brasileiro, futebol normal, e 6 meses de futebol americano. E pra você ter uma ideia, aonde eu fui chamado para ficar na faculdade, não foi nem no tênis, nem no futebol brasileiro. Foi no futebol americano. Sério? Porque era o kicker, né, cara? Você só chutava a bola, americano não sabe chutar a bola, então você chutava a bola lá longe. Eu não sabia. Então, daí os caras falaram, viu, vem pra cá fazer faculdade e tal, não sei o quê. Daí eu pensei um tempo, falei, quer saber, não vou falar nada, vou ficar aqui no Brasil mesmo. Se eu não estiver enganado, você teve alguma aventura ou na Inter de Limeira ou no São João de Araras. Ou nada a ver, eu tô louco. Não, foi no União São João de Araras. Puta, você lembra do Marquinho? O Marquinho, ele treinador de goleiro, ele treinou o Rio Branco também, se eu não me engano. Papagaio, não era papagaio, tucano, ele tinha um apelido assim, uma coisa ligada com ave, Marquinho. Na época, o Juninho Barros, que conhecia ele e tal. Aí, eu tava treinando aqui americana, escola de goleiro, camisa 10 e tal. Aí, meu pai... Você estava de goleiro? Goleiro, comecei de goleiro. A altura não ajuda muito, eu 1,76, né? Aí o pessoal... Ajuda nada, né? Não ajuda nada. Aí o pessoal, para me incentivar... Nem pra zagueiro você servia nem isso. Aí para me incentivar, os caras, não... Lembra aquele goleiro do Goiás que era baixinho? Éder, sei lá. Olha lá, o cara é bom, pô, é baixinho também. Aí eu falei, bom, tá bom. Você acreditou, né? Eu acreditando. Aí meu pai conversou com o Juninho, que conversou com o Marquinho, que treinava lá na União. E eu fui lá, né, eles estavam em preparação para a Copa São Paulo, né, que ia jogar, tá? Eu fui no final do ano, passou, fui para a Copa São Paulo. E olha o que aconteceu, cara, a gente tava em 3 goleiros, e só 3 podem ser inscritos, né, na época, não sei hoje quantos podem ser inscritos. E aí, assim, cara, era um menino muito bom, um bom, e o outro mais ou menos, e eu era o quarto lá, eu tava lá mais para treinar só, né, mas enfim... E beleza, e no meio do treinamento, faltando 10 dias para começar a Copa São Paulo, o moleque do meio machuca, que era bom. Aí o pessoal começa, fala, agora, cara, tem esse aí, mas vai levar, dá uma cagada. Exato, e tal, e não sei o que e tal. E eu lá, cara, mas no fundo eu tava torcendo, falando, esses caras tem que achar um goleiro, eu não vou ser louco, passar vergonha, cara, não tem como. Aí deu 10 dias lá, juro, faltava 2 treinos para começar a Copa São Paulo, apareceu um outro goleiro lá, eu graças a Deus. E você acredita que o time, cara, foi bem pra caramba, perdeu nas quartas de final pro São Paulo, que foi o campeão daquele ano. Tá vendo? Então, assim, graças a Deus não joguei, senão eu teve que passar dentro da primeira fase, né? Você era mais ou menos igual ao Marcos na Copa do Mundo, o Filipão contou essa história aí. Levou para... Chegou pro Marcos, você vai ser o titular. Não, Filipão, não faz isso não. O Guido e o Rogério estão melhor que eu. Põe eles aí e tudo. E aí chegou lá, fechou. Tava, mas não queria estar. Todo dia eu ia para Araras, rezava, falava, pelo amor de Deus, tomara que hoje chegue um goleiro. O Daio levava. E o Daio, sabe quem tava no time também? O irmão do Pires, do Pirão, do Rafael. O Renan. O Renan jogava, era volante na época, jogava também. E ia eu e ele, com o Daio, a gente ia e voltava todo dia, e eu, meu Deus, onde eu tô me enfiando? Mas acabou a Copa São Paulo, já falei, tô fora, né? Pelo amor de Deus, nunca mais vou passar por isso aqui não, porque eu não tenho. Aí eu saí do gol, né? E aí fui de brincar no Clube do Bosque. Aí fui no campo do sintético do Bosque, cara, aquele campinho pequeno com um gol enorme, era paulada pra tudo que é lado, e pai, não aguentava mais. Eu falei, você tá de brincadeira. Eu vou pra linha, cara. O Hugo Trolli encostava. Ixi, Maria, aquilo lá é uma farra. É uma farra. Que aventura, hein? Que aventura. Aí eu saí, fui pro zagueiro, aí jogar no meio de campo, aí às vezes jogar no ataque. Até hoje eu não tô decidido ainda muito bem onde eu jogo, essa é a verdade. O dia que eu convidei ele, falou, mas vamos lá falar sobre o que? A gente fala sobre a sua carreira no esporte, mas não tem nada aí.
Já foi um bloco. Já foi um bloco inteiro do programa. Não falamos tudo ainda sobre sua carreira. É isso aí, é isso aí. Galera, rápido intervalo comercial. Já já eu volto. O Papo com Zara, meu convidado de hoje, Franco Sardelli. Vai falar do esporte aqui de Americana já já. Se liga aí, Marcinho. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Se somos o que comemos, o Tatu te oferece sempre o melhor. Em Hortifruti, em padaria, em açougue e adega. Se tem qualidade, no Tatu tem. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você. Estou de volta, Papo com Zara, nesta terça-feira, meu convidado Franco Sardelli, oferecimento de Tatu Shopping Frutas, produtos de altíssima qualidade no centro de Americana, Benjamin Constant, esquina com a Quintino Bocaiúva. Franco, daqui a pouco nós vamos entrar em assuntos da administração, mas só para finalizar a parte de esporte. O seu pai é um palmeirense fanático, e você virou São Paulino, culpa de quem? Influência de quem, Franco? Virei São Paulino. São culpa de duas famílias. E também meu pai. Meu pai Que não fez, exatamente, que não fez o serviço certo. Os próximos culpados aí. Aliás, não só seu pai, né? Sua família quase toda palmeirense, né? Na verdade, minha família inteira só tem eu, que sou São Paulino, e um outro primo meu, que é o Fabrício, que é santista. Bom, tá meio... Corintiano não tem, viu? Não tem? É demais. Verdade, aí já seria. O Brunão é São Paulino, né? São Paulino. E aí, cara, o que aconteceu? Meu pai, a época quando você começa a acompanhar mesmo, era 7, 8 anos e tal. E, cara, quando eu nasci, meu quarto era verde, camisetinha do Palmeiras, toda aquela história, né? Que o pai faz com o filho. Tem, ixi, lá de trás. Mas eu já proibi ele eternamente de mandar isso pros outros. Aí, cara... Quem mandou você falar? Quem mandou. Aí ele, quarto e camiseta, me levava, tal. E ele sempre me envolveu com futebol. Eu só gostava de futebol, cara. Chutava bola pra cima e pra baixo. A gente morava ali na cobertura do edifício Montreal, subindo a Florida. Se veio o primeiro prédio direito ali, cara, lá em cima era um salãozão aberto, assim, com uma parede de vidro, assim. Eram umas janelas e tal. Você ficava metendo o bico no vidro lá. E minha mãe, meu Deus, você vai quebrar um dia, pelo amor de Deus, para, tal. Mas eu fui criado nesse mundo de futebol, né? Eu nasci, meu pai era presidente do Rio Branco. Sim. Aí, quando eu comecei 6, 7, 8 anos, cara, foi aquela fase que ele teve que começar a ir para Brasília, porque é deputado federal e não sei o que e tal. Em 98, 99, 2000. E aí quem chegou na sua orelha? E aí o vizinho da frente de casa era o Loduca. Você lembra do Chico Loduca ou não? Da família Loduca. Foi até patrocinador do Rio Branco, não foi? Loduca, A Loduca, se eu não me engano, não era dele, era do irmão dele. Ah, tá. Mas o sobrenome Loduca foi... Exatamente, são eles. E aí ele tinha 3 filhos, que era o Dude mais novo, o Buga, o do meio, e o Rica, que é o mais velho. E os 3, cara, São Paulino roxo, assistia jogo, gritava, e eu via aquilo e falava, cara, você o que está acontecendo? O que está acontecendo? Era a época do Kaká, se eu não me engano, o Kaká estava começando e tal. Aí eu falei, quer saber? Vou começar a acompanhar, né? Daí ia lá na casa deles e não sei o que, se eu não me engano, São Paulo, naquela época, foi campeão paulista, alguma coisa assim, eu não lembro direito. E aí, cara, além disso, lembra do Luiz Furini, veterinário também, que era casado com a Maria? Lembra, ele é vivo ainda, tá lá em Campinas. Hoje a Maria, que tomava conta do EFS, também são paulinos, roxos assim, me davam camiseta e tal.
Aí E não teve aí não jeito, teve aí foi jeito, inevitável. cara, aí não teve jeito. E o pior de tudo é que faz uns 2 anos eu fui lá para São Paulo, meu pai ainda é amigo do Loduca, nós fomos lá comer uma pizza na casa dele e tal, não sei o que, e estavam 3 filhos lá, o Guga, o Rica e o Dude. Os 3 jogavam bola demais, cara, eles eram muito amigos, sabe? Eles treinavam no Rio Branco, era muito amigo do Thiago Ribeiro, que jogou agora a final. Atacante. Do atacante. E aí, cara, fui lá e perguntei, pô, e aí o São Paulo, tá, os 3? Ah, então, não acompanho mais muito, eu nem sei quem que tá. Eu falei, vocês estão de brincadeira, cara. Vocês me levaram e caíram cara, fora. Sofrendo já faz 10 anos aí, só briga com rebaixamento, e perde na final, e perde na semi, e não sei o quê. Pode ficar tranquilo, Franco, aqui Aí... Tá apontando para você sair do estúdio? Não. Acho que aquela Siri lá. Aí, cara, eles, não tô mais acompanhando. Eu falei, vocês estão de brincadeira mesmo, me colocaram nesse enrosco aí eu acompanho. Agora sobrou pra mim. Sobrou pra mim. Então foi isso aí, cara. E daí meu pai, e ele tentou fazer isso com o Fred, né, com o meu filho. Nasceu, já veio com a roupinha do Palmeiras. Eu falei, mas de jeito nenhum. Eu falei, pode parar, esquece. Você não cometeu o mesmo erro dele, tá certo. Mas também meu pai nunca foi... Claro, né? Teve aquela pressão no começo e tal, mas depois aí foi normal. Se é para ser feliz assim, que seja feliz assim, né? Mas assistir jogo junto com ele é só quando ou o Palmeiras vai para uma final, que eu assisto com ele. Isso é uma coisa que eu vou até, como falo, ser sincero aqui, cara. Eu lembro que o Palmeiras chegou na final com o Chelsea. Lembra com o Chelsea? Lembro. Aquele era um título, cara, que por um lado eu falava assim, porra, né, beleza, teve 1951 lá, que o pessoal fala, enfim, é aquela discussão. Mas aquele jogo foi um jogo muito próximo do Palmeiras ganhar. Dava pro Palmeiras ganhar, tá? Era um jogo assim, eu tava assistindo com meu pai. E por um lado eu falava assim, pô, cara, podia ver meu pai também, né, feliz por ganhar o título, tal. Passou rápido, depois que perdeu, eu falei, bom, ainda bem que perdeu também, mas na hora também eu falei, pô, podia ganhar. Eu tava com vontade, mas passou rapidão. Então, mas assistir jogo do São Paulo assim mesmo, do Palmeiras com eles, esquece. Não tem jeito. De jeito nenhum. Fica em casa. Você é fanático mesmo? Ele não tanto, eu que sou mais. Mas faz parte, Franco. Faz parte do futebol. Ô, Franco, então vamos lá. Você nasceu respirando futebol, seu pai era presidente do Rio Branco, do esporte também, e não tinha jeito de você não respirar política. Exato. Certo? E qual o momento que você entendeu que corre na veia também o sangue da política, Franco? Zara, eu sou formado em Direito, inclusive junto com o Zarinha, né? Lá em Campinas, na PUC, uma turma depois dele. Eu fiz por Campinas, fiz Direito, tirei meu AB, comecei a trabalhar, e aí eu trabalhei no Tosini Freire, né? Um escritório lá de Campinas, por 2 anos aproximadamente. E eu começava a ver que aquele negócio de ficar sentado na sala, fazer petição, sabe? Não era para você. Não era uma coisa que eu tava, né? Gostava tanto assim e tal. Aí veio 2019, meu pai começou, perdeu a eleição em 2018, né, para deputado. E aí 2019 começou, você é candidato a prefeito? Não vou, não sei como que vai, tem que ver e tal. Aí até que em 2020, no começo do ano, ele falou assim, cara, vou ser candidato. Quero ser candidato, é minha última eleição, se ganhar, ganhamos, vamos fazer um trabalho. Se não ganhar, para mim também, aposentei a chuteira, tá bom, beleza. E aí ele até falou, por que você não se lança candidato, né, a vereador e tal? Eu falei, pai, putz, o máximo que eu fiz aqui, cara, era te ajudar. Nas campanhas eu ia na Kombi, sabe? Coisa de criança mesmo, ia lá, fazia bandeira. Não manjo desse mundo aqui, não é meu mundo, assim, né? E outra, essa eleição é a sua eleição, não é a minha eleição, né? Então, não me sinto preparado para isso. Aí ele, conversando comigo, falou assim, cara, eu preciso de ajuda, eu vou precisar que tenha alguém de extrema confiança do meu lado para coordenar a campanha. Prefeito é uma campanha difícil, uma campanha desgastante, uma campanha que tem muito ataque, não sei o que, tal. Então, preciso de você comigo, tal. E não tem como falar não, né, Zara? Falar não pro pai? Falar não pro pai, ainda numa situação igual a essa, né? De saber que, sempre tentou ser prefeito, nunca tinha dado certo, e aí agora vimos uma oportunidade, uma chance. E aí eu falei para ele mais ou menos o que eu pensava do trabalho, como tinha que ser feito, tal. Ele me deu autonomia, falou assim, beleza, leva do seu jeito, a parte política eu vou tocando, mas a parte aqui administrativa interna, campanha, tal, etc., fluxo financeiro, gasto, etc., você vai tocando. E aí foi indo até que deu certo, né? E aí depois eu falava assim, cara,
não tem como eu ajudar estando fora, né? Não dá, né? E aí ele me fez o convite para ser chefe de gabinete e tal, e aí foi que eu comecei essa vida aí lá diretamente, né? Eu sempre vivi política a vida inteira, sempre li, sempre gostei, mas diretamente na política desde 2020. E você se surpreende com você? Você imaginava algum dia Eu sempre esse soube... seu envolvimento? Sim, você achava que você ia chegar nesse nível? Eu acho que assim, Zara, lá do começo, cara, eu era uma pessoa muito arredia com política, porque assim, eu vivi numa época lá atrás, cara, campanha para prefeito, você lembra como que era? Era uma baixaria que até a última foi, mas tô falando assim, era uma baixaria assim que eu via minha avó passando mal, e minha mãe trancada no quarto, e meu pai era o que mais, por incrível que pareça, era o que conseguia manter o negócio, ele apanhava ali, mas a família sofre demais, sofre muito porque tá longe, tá não sei o quê. Então, no fundo, eu sempre tinha falava assim, cara, não sei se é pra mim isso, tal. E depois você começa a entender um pouco melhor como funciona, porque as decisões têm que ser desse jeito, como que elas têm que ser e tal. E eu acho que eu acabei entrando também no melhor momento, porque assim, quem conhece o Chico de 1990 sabe que não tem nada a ver com o Chico de hoje. O Chico de hoje é aquele cara do ando devagar porque já tive pressa, sabe? Aquele cara que ele sabe com 3 ou 4 palavras e gosta de escutar, escuta, e quando fala tem que ser certeiro para falar daquilo, e quando fala uma coisa relacionada à política, a gente... Você vai chegar num momento da sua vida que você vai entender o seu pai. Exatamente. Que eu entrei nessa fase aí também, a gente mais escuta do que fala. E isso é uma coisa que eu falo para ele, assim, eu olhava para ele e falava assim, meu cara, não pode, isso tem que ser assim. Tem que mudar ali, tem que ser desse jeito e tal. Calma. Ele, calma, não é a hora, política tem todo o seu tempo, política você tem que saber quando você acelera, quando você freia, quando você fica em ponto morto, agora não é o momento e tal. E em todas as vezes ele estava certo, é inacreditável. Falando de política, é óbvio que é um cara que deixa muito. Ó, o esporte, quem sabe tocar é o Márcio vai tocar. Saúde é o Danilo, o governo Jesuel e a Secretaria de Fazenda Simone. Então, assim, ele dá muita autonomia para os secretários. O Rafa no desenvolvimento econômico, o Fabião no meio ambiente, enfim, todos os outros que eu não preciso mencionar, porque senão eu vou acabar esquecendo alguém. Mas ele dá muita autonomia de saber o seguinte, eu não vou saber 100% da parte técnica, a minha parte é a parte política, quem toca a parte política sou eu, isso deixa comigo. O resto, cada um apresenta os projetos, eu venho, analiso, ele daquele jeito dele ele escuta um, daqui uma semana ele chama outro, daí daqui uma semana ele chama aquele primeiro que ele conversou para ver se o cara mudou alguma opinião que ele tinha falado na semana passada, daquele jeito dele que você acaba aprendendo demais, porque você tem esse antagonismo do cara que quer acelerar demais, né? Que a juventude é assim, né? E junto com aquele que sabe cadenciar o jogo, né? Então acho que eu acabo me surpreendendo, porque por um lado eu não imaginava. Você acaba também igual na profissão. Quando você começou como jornalista, você falava, putz, cara, nervoso, né? Não sei se vai dar certo. Se quando eu comecei eu tivesse a cabeça de hoje, pelo exato. amor de Deus. Então, assim, se Galvão Bueno não teria se destacado. Essa é boa, exato. E aí, então você acaba se surpreendendo sim, porque você acaba, né, ganhando espaço, ganhando tempo, ganhando experiência e assim vai. Então eu me surpreendo sim. Show de bola. Segura aí, Franco. A gente tem mais um bloco. Eu vou rápido no intervalo comercial. Já tem sequência Papo com Zara, oferecimento Tatu Shopping Frutas. Um papo legal sobre saúde e de como viver bem. Toda quarta, às 11h15 da manhã, Ariane dos Reis tem um convidado especial para trazer dicas de saúde e bem-estar. Viver Bem, quarta, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Se somos o que comemos, o Tatu te oferece sempre o melhor. Em Hortifruti, em padaria, em açougue e adega. Se tem qualidade, no Tatu tem. O melhor endereço para você ficar bem informado, tododia.com.br. Coloque em seus favoritos e tenha a melhor informação. TV Todo Dia, 35 anos conectada com você.
Estou de volta, papo com Zara Franco Sardelli, hoje o meu convidado. Ô Franco, em termos de esporte aqui de Americana, eu converso muito com o Marcinho, um rapaz muito bem intencionado, esforçado, dedicado, tudo, e às vezes eu falo para ele assim, ô Marcinho, precisa ter mais competição, você está fazendo muita obra, você está parecendo secretário de obras, e ele dá risada, mas ele falou que esse ano a Americana vai intensificar, inclusive participação em jogos regionais, está federando mais modalidades. Para vocês ali no Paço, você, seu pai, qual a avaliação que vocês fazem assim, do esporte hoje de Americana? Está dentro daquilo que vocês imaginavam quando teve início esse segundo mandato do seu pai? Tá, Zara, a gente trilhou um planejamento lá atrás com o esporte. O que era? A primeira coisa era voltar, o prefeito determinou isso do começo, ele falou assim, ó, primeiro, eu quero que a cidade volte a respirar esporte, a população em geral. O esporte mais como lazer e recreação. Mais como lazer e recreação. Esse é a primeira parte do nosso projeto de 4 anos. E isso como se dá? Revitalizando espaço público, praça de esporte, fazendo uma quadra de areia, fazendo um campinho, e assim vai. Então, esse foi a primeira determinação do prefeito Chico. Com isso, já no segundo ano de mandato, ele começou, ó, quero voltar a fazer o gigantão, quero voltar a fazer o gigantinho e quero colocar o esporte feminino também na parada, né? na disputa. Sim. E isso foi passado para o Marcinho. E o Marcinho, ele é um cara daqueles proativos, sabe? Quando você chega aqui, é o tipo de cara que é fácil lidar, porque tem aquela pessoa que você chega com um problema, o cara transforma em 10 e não apresenta nenhuma solução. O Márcio não, cara. Você chega com um problema, de um problema ele cria 3, 4, 5 soluções, né? E aí o prefeito passou isso para ele falou assim, ó, esse é o planejamento, tá ok. Vamos devagarzinho, é velódromo, é praça de esportes, é as praças nos bairros, é os campos, é LED nos campos, é LED no centro cívico, quadra de areia no centro cívico, quadra de areia Santa Sofia, sabe? A gente vai ajeitando a casa para depois, num segundo mandato, a gente começar a investir mais no esporte de competição e de rendimento, que é o que dá nome, volta, né? Sim. Nome para a cidade, holofotes, enfim e tal. Mas o primeiro mandato foi focado nisso. Então eu acho que a estratégia ela está sendo bem feita, porque ela cumpriu isso. Você vê hoje as praças de esportes, o que elas estavam. A gente entende por quê, Zara, porque assim, o esporte, cara, no fim, o que acontece? São, historicamente, uma das pastas mais esquecidas, né? De tudo. Estou falando do governo federal, governo estadual, governo municipal. Por quê, cara? Porque você vai mostrar, vou mostrar obra, vou mostrar saúde, vou mostrar educação, vou mostrar segurança. E aí o esporte acaba ficando. E a gente tinha a lei de incentivo ao esporte lá atrás, que inclusive nós vamos reapresentar esse ano na Câmara de Vereadores, diferente do que era antigamente, mas vamos voltar. A ideia é reapresentar. Reapresentar esse ano ainda. O Marcinho está trabalhando nesse projeto já faz... Segundo semestre. Já foi. E agora... Só me permita, você falou um negócio, o esporte realmente é esquecível. Vou falar o português P da vida, porque, poxa, é um negócio que... Concordo, cara, envolve educação, saúde, socialização, cara, e realmente tira a criançada da rua, tem qualidade de vida, cara. E no fim, quem faz esporte só que, também infelizmente, sabe. A turma não olha da forma, com o mesmo carinho que olha. Não que as outras não sejam importantes, sim, mas o esporte não é menos importante. Eu concordo, gênero, número e grau. Até por isso que o prefeito colocou o Marcinho lá, que é um braço direito dele, para saber tocar, conversar com a iniciativa privada. Eu preciso de ajuda aqui, eu preciso de ajuda ali e tal. Porque realmente o orçamento do município ele acaba sendo consumido muito por conta de saúde, educação, funcionalismo público. Então... E é lei, né? É lei. 25% saúde, 25% educação, 15% de saúde, mas a gente gasta 30%. Eu não entendo muito, mas eu ouço, não adianta você querer tirar de um lado e colocar do outro. Não pode. Não dá. Tem a verba, tá ali tudo definida e tal. Então, isso é uma pena, né? Mas assim, a gente vai começar a focar agora. E também não adianta você dar aquele tiro abertão, cara. Você tem que focar. Falar, vamos focar em algumas modalidades? Pô, a natação americana é forte, vamos investir na natação, vamos investir no atletismo, vamos investir no tênis, entendeu? Criar um plano para que não adianta você querer abraçar tudo. Sim. Sair fazendo quadra de não sei o quê, quadra de não sei o quê. Depois você não consegue manter, você não consegue ter dinheiro para manutenção, para reestruturação, para reforma e tal. Então, assim, é fazer uma coisa devagar, não adianta você querer abraçar o mundo também. E o Márcio está muito alinhado com essa ideia. Então, eu acho que assim, ele tem feito um trabalho realmente sensacional na CV. Pô,
Final do Gigantinho que a gente foi essa semana, lotado o centro cívico. Cara. Lotado de assim, tava frio, mas pais e mães e espetáculo, cara, fogo pra cima, é rojão, é entrega de troféu. É uma coisa que voltou a respirar na cidade, entendeu? Então eu acho que isso, o amador é importante, muito importante, vai continuar com o investimento. E agora a gente vai focar no esporte de alto rendimento. O que não pode faltar é futebol de salão. Marcinho Então, fica louco comigo. Pelo amor de Deus, para de me encher o saco. Mas o prefeito é fundador da Liga Americanense. Precisaria mesmo, até o final desse mandato a gente voltar. Voltar alguma coisa lá. Será que tem ainda a Liga de Futebol de Salão de Americana? Então, a entidade que seu pai fundou era a LAFES, Liga Americanense de Futebol de Salão. Depois virou Lidra. Tá. Não sei qual o trâmite burocrático disso daí. A LAFES não existe mais. A Lidra tem, mas eu não sei como que é feito isso daí. Precisaria voltar mesmo. Assim como tinha a LAF lá do seu Neco Mendes, do Zé Zazzi, de tudo, enfim. E o que foi bacana outro dia, Franco, eu estava lá no Centro Cívico, saiu minhas andanças do final de semana, escutei uns gritos no Centro Cívico, no ginásio principal, fui lá ver, estava jogando o time de basquete do Thiago. Americano. A hora que eu vi lá a Ega e a Micaela. Lá atrás. A Ega está com 47 anos, a Micaela 46, estão jogando com as meninas aqui de Americana e duas campeoníssimas, duas atletas olímpicas. Isso é bacana para é isso que Americana, o Marcinho né? está tentando fazer também, trazer esse pessoal para ensinar um pouco, voltar a respirar esse esporte de alto rendimento. Não é fácil, vai muito investimento. Lembra da época do basquete americano? Sim. Mas a volta da lei talvez auxilie. Seja um E, cara, meu pai, o isso. futebol de salão, meu pai sempre conta essa história, fala, Franco, você não tem ideia que era ginásio fervendo. Franco, é que a gente está com pouco tempo aqui, mas esses dias teve a abertura do Interfan, competição da FAN lá no Centro Cívico. Estava conversando com a galera ali, falei, rapaz, o futebol de salão jogava aqui. Era Sardelli, Veslan, IPTV Campinas. Seu pai foi tetracampeão da IPTV Campinas como presidente aqui da coisa. Pô, instalava telão no estacionamento. Porque não conseguia. Não cabia o pessoal não cabia lá dentro. É uma outra época. Mas, quem sabe, aos poucos volta. Estamos quase no finalzinho, Franco, e já ouvi muito por aí que você vai ser candidato. Você vai ser candidato, você está. Zara, a intenção do grupo é lançar um nome, sim. Eu acho que nenhuma candidatura. Nem terminei, candidato a prefeito, a vereador, a deputado. Prefeito, vereador. A síndico. A síndico do condomínio, eu moro. Olha, é difícil, hein? Cara, eu acho que assim, a intenção é sim, Zara, legalmente candidato a prefeito, a vereador ou a vice, eu não posso ser mais, né? Nesse próximo, por ser filho. Então, só daqui 8 anos, mais ou menos, né? 2030 praticamente. 2030, né? Isso. 24, 28, na verdade. 28 eu não posso ser, 2032 só. Então não pode, agora tem a eleição de deputado, estadual, federal. A intenção é a gente lançar, né? Uma candidatura nunca é feita sozinha, então é debatido dentro de um grupo. Coloquei meu nome à disposição. Você está com vontade? Estou com vontade de levar adiante esse nome do prefeito Chico, que tem uma história bonita aí, pelos 4 cantos do estado de São Paulo, até do Brasil, quando o deputado federal foi. Então tem essa intenção. Mas tudo é discutido em grupo, a gente está num partido grande, que é o Partido Liberal, não é simples você conseguir uma cadeira, uma vaga para você, né, disputar. Se quer ser candidato, né, nem de ganhar já é um passo mais acima. Sim. Mas então, assim, é tudo uma discussão que é feita, mas a intenção existe e nós vamos correr atrás disso, porque a Americana precisa, está precisando. Então, o Franco de hoje é bem diferente daquele menino que estava lá no Neo São João torcendo para aparecer alguém para não ir para a Copa São Paulo. Não, o Franco de hoje você espera que não apareça ninguém para vestir a camisa e ir atrás, porque eu acho que assim, além da vontade de ser, Zara, tem a necessidade da cidade americana, entendeu? Eu vou dar um exemplo para você no próprio esporte. Se a gente recebeu 1 ou 2 emendas de esporte durante... A gente recebe bastante saúde, educação, infraestrutura, obras e tal, segurança, recebe bastante. Mas de esporte, cara, se você não tem alguém lá cobrando o secretário estadual 2 vezes por semana, viu? Precisa mandar para a Americana, vamos mandar uma competição, vamos mandar não sei o quê, vamos mandar um evento, vamos mandar emenda para a Americana e tal... Não vai. E aí você acaba fazendo, focando nas outras áreas, onde você tem deputado que atua mais. É difícil você ver um deputado da causa do esporte, não tem tanto. Não tem. Então, assim, tem que ser alguém que trabalhe também pela causa do esporte. Meu pai era da causa do esporte quando estava lá, lembra? Participou da CPI da Nike. Lembro. Monte de coisa. Então, assim, é necessário mesmo essa interlocução, ter alguém mais próximo, tanto aqui na Assembleia Legislativa, quanto lá na Câmara dos Deputados. Franco, show de bola.
Muito Agradeço obrigado, a sua presença aí. Certamente você voltará outras vezes aqui. Muito obrigado pela A gente vai participação. batendo esse papo aí. É um prazer sempre estar aqui. O trabalho que você faz pelo esporte da cidade americana, não só hoje, como há anos e anos atrás. Eu acho que a sua história no esporte americano, ela nunca vai ser apagada, então só tenho a agradecer e é um prazer e um orgulho meu estar aqui podendo falar com você Generosidade mesmo. sua, Franco. Eu estou naquele ritmo do seu pai. Tá. Já tive pressa. Hoje ando devagar. Devagar. Obrigadão mesmo pela presença e volto outras vezes aqui. É um tá prazer estar aqui, Zara. Um abração a todos vocês que acompanharam esse papo com o Zara. Valeu. Franco Sardelli, chefe de gabinete de Americana, ex-goleiro, ex-tenista, não falamos da raquetinha, Ex-raqueteiro. aprovado nos Estados Unidos como jogador de Futebol americano. Agradecer também o Bruno Moreira, jornalista, assessor de imprensa, é o Bruno Casão, né? Parece o Casão mesmo, cara. Parece Casão. Depois de velho, eu Minha tô percebendo avó que ele Casão. parece mesmo. Galera, obrigado a todos vocês pela companhia, pela audiência, pelo carinho. Ótima semana, saúde a todos. Fui, até mais.